Vou cantar uma primeira música aqui só para deixar a Ju falar daqui a pouco. E essa é de composição minha, chama-se Aprender a Amar. É uma receita que o fermento que vai é amor. Para aprender a amar é preciso perdoar ao outro e também você, para ser livre, para voar. Quem ama liberta, deixa a vida florescer, sabe bem colher os frutos da árvore do saber. Pra aprender a amar é preciso perdoar ao outro e também você, pra ser livre, pra voar. Quem ama liberta, deixa a vida florescer, sabe bem colher os frutos da árvore do saber. O perdão é a semente que se rega todo dia, põe um véu do esquecimento, é a dor que se alivia. É o caminho, a verdade que o Mestre nos deixou, na caridade aprendemos a essência do amor. Na caridade aprendemos a essência do amor. Para aprender a amar é preciso perdoar ao outro e também você, pra ser livre, pra voar. Quem ama liberta, deixa a vida florescer, sabe bem colher os frutos da árvore do saber. O perdão é a semente que se rega todo dia, põe um véu do esquecimento, é a dor que se alivia. É o caminho, a verdade que o Mestre nos deixou, na caridade aprendemos a essência do amor. Na caridade aprendemos a essência do amor. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite. O tema que vou tratar é ajuda-te que o céu te ajudarás, mas buscar e achareis é a máxima, e eu busquei e achei falar sobre Jesus no maior número possível de casas e lares, e para mim é uma alegria que Deus atendeu o meu pedido. E eu vou começar com um trecho do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a fala de Jesus no trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então já é um bom trecho para reflexão. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta, uma indagação para nós mesmos. O que nós temos buscado? Quais são os nossos pedidos? O que preenche os nossos dias nas vivências de hoje? Qual é o sentido que nós temos para seguir
como nas belas canções que foram nos lembrando do amor e sua potencialidade, e também do perdão. Será que nós estamos pedindo perdão para alguém? Será que nós estamos pedindo só mais condições para ter conforto, para ter uma vida feliz, sem buscar a compreensão que depende de nós, que essa busca se efetive? A reflexão da noite será sobre isso. Hoje, junto, nós vamos pensar nos nossos potenciais e nessa busca de equilíbrio constante que nós precisamos ter para que alcancemos aquilo que realmente nós precisamos. Portanto, hoje é possível que nós reflitamos sobre aquilo que nós realmente queremos, mas não só o querer por querer. Como um filho mimado, que quer determinado brinquedo, mas quando o tem, já não mais interessa brincar. Será que somos nós, essas criaturas, espíritos ainda infantis, que ainda não estão sabendo aquilo que é necessário para si, para alcançar a felicidade? Então Kardec começa dizendo o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, pois o progresso é o filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então ele já começa dizendo: quer alguma coisa? Tem que trabalhar. Assim como nós muitas vezes, não sei se ainda adotamos esse hábito, mas nós colocamos condições para os nossos filhos: eu vou te dar no final do ano o presente que você quer, desde que você tire boas notas na escola, desde que você seja obediente em casa. Nós vamos colocando algumas condições, e aí quando o filho chega no final do ano e não tirou boa nota ou tirou notas razoáveis, a gente acaba que concede aquele presente que ele pediu. E será esse o comportamento de Deus, nosso Pai? E nós não podemos só pensar de maneira rasa, onde nós observamos o Deus, nosso Pai, como um pai que fica ali imperativo, soberano, dominante, colocando condições para que nós sejamos felizes. Ele criou a lei. Essa lei é que determina a nossa busca daquilo que é necessário e daquilo que nos vai trazer satisfação permanente. Pais que educam seus filhos, constantemente cedendo a eles tudo aquilo que eles pedem, certamente não estão contribuindo para a evolução desses filhos. E muitas vezes a gente se depara com situações, eu vou dar exemplos aqui, por favor não me julguem, é para a nossa reflexão, e são coisas que acontecem diariamente. Não é normal, mas é comum. E a gente se depara muitas vezes com pais internados em hospitais e não tem sequer um filho tomando conta dele. E aí a gente, como espírita praticante, né? Tem o católico praticante, tem o espírita consciente, né? A gente chega para visitar o nosso ente querido e faz essa observação, porque espírita não faz um comentário corriqueiro, ele faz um comentário fraterno. E o comentário do espírita é: que filhos são esses que abandonam os pais no hospital? Ou o nosso comentário é: que pais foram esses para que nem os filhos queiram visitá-los no hospital? E no mesmo ambiente de hospital nós nos deparamos com as súplicas, com os pedidos, para que a gente se recupere, para que a gente que tem algum ente, né, muito querido, internado, em dificuldade, em um revés da saúde, ele tenha ali a cura. Mas muitas vezes a enfermidade é a cura. Muitas vezes essa mobilização que nos chega de suplicar por outro é a oportunidade de trabalho para a nossa evolução moral. Onde vou suplicar, vou pedir para alguém, estou buscando a cura. Mas se eu vivenciei minha experiência, por exemplo, fazendo uso de substâncias cancerígenas, seja o cigarro, seja o álcool, e sou acometido em determinado momento da minha vida com uma doença, é justo que eu peça a cura? Nós vamos, como espírita, nós vamos falar que não. Mas é não mesmo. Como que eu posso pedir alguma coisa que eu trabalhei a vida inteira contra? Como que eu posso fazer a oração do Pai Nosso pedindo perdão a Deus para que Ele me perdoe
assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Nós perdoamos todos aqueles que nos ofenderam? Prontamente nós vamos falar, porque espírita também é sincero, ele é honesto, ele fala aonde ele está errando. Ele assume isso. E isso é muito bom. Só que não basta assumir e se colocar numa condição de culpabilidade, mas sim se colocar a serviço, no sentido de refletir que agora eu não tenho culpa, mas sim responsabilidade. E muitas vezes nós confundimos o perdão com a aceitação do equívoco que o outro cometeu. Mas nós deveríamos também pedir aos espíritos amigos o discernimento dessa ofensa que nos chegou. Se existe ali alguma razão, um fundo de verdade, qual é o intuito desse desafio que me chega? É justo que eu peça que Deus afaste essa pessoa de mim? Eu não vim trazer discórdia, tá? Só vim trazer reflexões. Na verdade, eu reflito muito sobre isso o tempo todo, para que a gente não seja hipócrita. É necessário que entremos em contato com a nossa realidade. É muito importante que frequentemos a casa espírita, que estudemos o Evangelho, mas mais importante ainda é que a gente realmente busque compreender, pedindo, rogando, que essas rogativas façam sentido na nossa vida. E aquela fala, muitas vezes, que nos faz refletir, vinda de um profissional da saúde, seja ele o psicólogo, onde a gente debruça ali todas as nossas inquietações, as nossas angústias, ele fala uma simples frase e pergunta, isso faz sentido para você? E na verdade você não quer assumir que faz sentido, mas identifica que faz sentido. Portanto, quando a gente busca algo na vida, a gente se preparou. Assim como cada um de nós aqui que tem um trabalho, que exerce uma profissão, nós não brotamos nessa profissão do nada. Há muitos que vão dizer, mas alguém indicou e colocou o indivíduo lá dentro, por isso ele tem um bom salário, um bom emprego, tudo é mais fácil para ele. Aos nossos olhos pode até parecer, mas ali a gente começa a identificar que o processo reencarnatório é algo que explica que aparentemente aquilo que está fácil para o outro, aos nossos olhos, na verdade demandou dele uma luta anterior. E tudo aquilo que está difícil, como no hospital nós observamos, às vezes, uma criatura tão boazinha, tão solista, internada, enferma, abandonada ali, a gente vai avaliar aquele curto período de tempo e nós não observamos a construção que foi anterior ali. E isso sinaliza o que para cada um de nós? O julgamento não deve ser uma ferramenta jamais utilizada por ninguém. Porque nós estamos aqui, como diz Emmanuel, com um único objetivo. Emmanuel não disse um objetivo, ele disse o único objetivo da criatura humana é fazer o bem. Ponto. Fazer o bem significa que eu tenho que observar a minha conduta e não a conduta do outro. Mas vamos combinar que é maravilhoso a gente sentar para conversar e ali tecer comentários sobre o comportamento alheio. Quer puxar papo num lugar? Comente os equívocos dos funcionários daquele lugar. Está na fila da padaria, está demorando. Nossa, que menina lerda que está no caixa, hein? Você vira para a pessoa de trás, você comenta, no supermercado, a mesma coisa. É uma maravilha. Ali nasce até uma amizade. Vai se encontrando no supermercado, nos lugares. Nossa, vendo? Hoje até que está mais rápido, né? Às vezes a gente lembra de fazer um comentário positivo. Não estou generalizando, tá bom? A gente está fazendo aqui observações para ver se de alguma forma a gente se enquadra nesse perfil do comentário fraterno, nada fraterno, da observação, da busca das outras pessoas, como num relacionamento alguém que incessantemente tem dificuldades no convívio com o outro e nós estamos sempre prontos a aconselhar, larga dele, larga dela, para que você vai ficar nessa vida? Você merece mais. Mas não observa o convívio dessas pessoas no interior de seus lares. Então nós não temos condições de aconselhar ouvindo uma versão da história. E nós temos, assim, o compromisso de avaliar nossa conduta, sendo muito sincero e honesto consigo mesmo, mas também quando nos chegar o desafio do outro, que pede, que busque em nós o ouvido solícito, o carinho da atenção,
que nós estejamos prontos e aptos a ceder. Porque hoje, muitas vezes, a gente vê uma pessoa pedindo algo na rua, a gente dá uma desviada, né? Uma vez, gente, eu passei uma vergonha tão grande, me perdoe falar de mim, tá? Mas eu acho que é importante e vai ilustrar o momento. E passou uma senhora, na verdade, aconteceu comigo depois que aconteceu com uma amiga. E eu não lembrei da situação dela. Uma senhora abordou. Você consegue me ajudar? Prontamente. Falei, não consigo, estou com pressa, não tenho nada aqui. Ela, não, só quero atravessar a rua. Tudo bem? E costumo sempre perguntar, na maior parte das reuniões que faço parte, se hoje alguém necessita de nós, numa suposição que nesse ambiente alguém passe mal, que ninguém passe mal, por favor. Mas se alguém passar mal, qual será a nossa conduta? Pegar o celular, chamar auxílio, ou pegar o celular e filmar? Todos nós vamos falar, vamos pegar o celular e chamar ajuda. Mas a gente tem uma pessoa aqui dentro que sabe que no nosso ambiente de trabalho, pegaram o celular e filmaram e ninguém chamou o SAMU. São esses os tempos. E não são os tempos de agora. Desde que o tempo, é assim que funciona. Porque nós ainda estamos na infância espiritual. Ainda estamos buscando satisfazer os nossos prazeres. Ainda estamos seguindo a máxima. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois os meus, os outros que lutem. E quando nós temos a rogativa aos céus negada, nós nos revoltamos contra os amigos espirituais e contra o próprio Deus. E muitas vezes nós nos revoltamos diante das dificuldades que nós temos na vida. E nós sabemos muito bem que isso é verdade. Diante desse cenário, onde é mais fácil eu colocar a culpa, a responsabilidade no outro daquela inatividade que tive durante a minha vivência, eu vou culpar o divino, o espírito, o obsessor, Deus, Jesus, de todas as frustrações que eu atravesso na vida. Mas o sentido maior dessa reflexão é: qual é o sentido da nossa vida? O que nós estamos buscando? Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez o trabalho uma necessidade. E lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Terás o mérito delas e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Portanto, a reflexão, se eu estou buscando algo e eu estou na prece contemplativa, muitas vezes falados nas outras denominações religiosas, dobrando os joelhos em prece, e é muito justo que façamos isso, buscando a água fluidificada, buscando as reuniões de desobsessão para nos livrarmos, entre aspas, dos nossos obsessores, que eu considero verdadeiros amigos. Porque muitas vezes nós estamos caminhando na inércia da inatividade e aí vem algum irmão invisível nos obsediar. É o famoso encosto, né, que a gente fala. Alguém tem encosto em casa ou no trabalho? Sempre tem um. E esse indivíduo vem lembrar: poxa, eu não sou tão competente assim. Eu não sou tão eficiente assim. Eu não sou nada perfeito. Eu preciso de ajuda. E aí a gente pede. E quando a gente não pede, o que é que acontece? Nós estamos observando um fenômeno mundial onde os indivíduos estão se deprimindo. Não é isso? Em crises pavorosas de pânico e ansiedade. Porque o orgulho é tamanho que não pede ajuda. Eu dou conta, eu dou conta. E nós estamos vivendo num mundo onde os influencers, que agora o obsessor digitalizou, tá moderno. Nós temos aí acesso a ele de forma da internet trazer esse benefício. Eu considero benefício porque daí vem o convite da reflexão sempre. O seu obsessor virtual, ele coloca indiretas nas suas redes sociais,
e você abraça elas como se fosse a vítima. E a gente, através desse fenômeno onde a sociedade sempre prega, não é possível sim, vai que você consegue ser milionário, vai que você consegue ser magro, vai que você consegue ser lindo, vai ter o casamento perfeito, não pode ter 2 filhos, né? Homem, 2 filhos, mulher, tem que ser um casal para ser perfeito. Não é assim que a gente vê? A família ideal, o trabalho ideal, a casa ideal, o mundo cheio de viagens, cheio de regalias, roupas maravilhosas, a gente tem que estar sempre perfeito, e todo instante é pregado isso pra gente. Ou não é assim? Agora uma pergunta que vai ao fundo dos nossos corações. Quando Paulo de Tarso, um rapaz, eu vou falar de maneira jocosa, bonito, 30 anos, a biga do ano, doutor da lei, Paulo era maravilhoso, uma noiva perfeita, encontrou com Jesus na entrada de Damasco, detalhe que ele estava indo matar cristãos. Quando ele encontrou com Jesus e caiu do cavalo, do camelo, não importa, importa que ele caiu, né? E ali ele teve desvendado, caiu em si a verdadeira necessidade dele. E a rogativa, a pergunta que ele faz para Jesus, que queres que eu faça? E Jesus tinha indagado, por que me persegues? Porque quando ele via Estevão falando sobre Jesus, sobre o evangelho, ele ficava abismado, porque Estevão não era tão bonito, não, Estevão era bonito também. Mas ele não era tão rico, ele não tinha biga do ano, não tinha recurso nenhum, tinha perdido a casa incendiada, né, por culpa do pai, coitado. Eles viviam uma vida muito simples, mas nunca se revoltou. E ele sempre rogava aos céus aquele alívio, numa súplica sincera, porque eis a diferença. Quando eu peço como? Porque a gente muitas vezes, meus amigos, se prende no discurso de não pedir coisas materiais, sendo hipócrita muitas vezes, achando que a gente não tem necessidade desses recursos. Nós precisamos sim. Tanto que nós nos formamos e trabalhamos para ter uma vida confortável. Nós estudamos para isso, para exercer aquela profissão e fazer o melhor de nós. A pergunta é o trabalho que me conduz ou sou eu que conduzo o trabalho? Eu estou trabalhando tanto para quê? Podemos dizer que nos dias de hoje, para você ter um mínimo de conforto, você tem que trabalhar muito, muito mesmo. Por isso, muitas vezes, nós não perdemos horas no trabalho e deixamos nossos filhos na criação de terceiros e terceirizando também essa educação para as escolas, quando a responsabilidade é nossa. Somos nós que seremos cobrados. Emmanuel diz na questão 190 do livro Consolador, quando os nossos filhos se perderam em suas escolhas, e eu não tenho mais condições de conduzir isso, o que eu devo fazer? E Emmanuel diz, se você tentou de tudo, de todas as possibilidades, entregue a providência divina. Então eu preciso compreender que existe um limite, onde eu peço e o resultado vem de acordo conforme eu agir. Então, se eu suplico para que meu filho seja um bom indivíduo, eu preciso analisar se trabalhei bem na educação dele. Quando eu exijo do meu companheiro ou companheira que eles sejam pessoas maravilhosas, eu também tenho que ter sido uma pessoa maravilhosa. Não é coerente isso? Agora, eu sou uma pessoa intragável. Eu, por exemplo, se tiver um tapete ali, o tapete não estiver reto, estou assumindo aqui um toque, um doce. Se o tapete não estiver reto, eu não tenho paz, eu tenho que levantar, acertar o tapete, deixar ele reto. Eu vou arrumando as coisas, quando dentro de mim, muitas vezes, está tudo bagunçado. Por isso que eu quero arrumar fora. Por isso que eu busco um influencer, me lembrando daquilo que eu posso fazer, que apareça para os outros, que eu estou bem, que eu estou feliz, que tudo que eu peço eu alcanço. Certa feita, Chico estava sozinho em sua casa, conta a história, Maese Braga. Ele estava sentado no degrau da cozinha, alucinado de dor. E ele, naquele sofrimento, naquela agonia, naquela dor profunda, ele está rogando aos céus o alívio daquela dor. E aparece Emmanuel. E Emmanuel fala, o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Ele, eu estou com muita dor. Eu acho que eu estou morrendo. O senhor me recebe? E Emmanuel diz para ele,
Eu não posso, meu filho, eu tenho uma reunião. E some. E o Chico entra em maior desespero ainda. E aparece o espírito de Sheila. Ô, meu filho, o que foi? O que está acontecendo com você? Irmã Sheila, eu estou com muita dor no peito, eu acho que eu estou partindo. Emmanuel disse que não pode, se eu desencarnar agora, ele não pode me buscar, a senhora me leva? Ô, meu filho, eu estou indo numa reunião com Emmanuel. E foi embora. E o espírito, indo embora, Chico pensou, estou abandonado, estou sozinho no deserto, não é, Silvio? O que eu faço agora? E aparece para ele Bezerra de Menezes, o médico das almas. Meu filho, o que foi que você está prostrado nesse degrau? Ai, doutor Bezerra, eu acho que eu estou morrendo, está doendo muito meu peito. Eu não sei o que eu vou fazer, o Emmanuel não vai me buscar, a irmã Sheila falou que também não. O que o senhor pode fazer por mim? E o doutor Bezerra diz o seguinte, ô meu filho, vamos ver, o que eu posso fazer? Eu não sou de muita valia, mas vamos tentar. Mas Chico pediu, me ajude. Então o doutor Bezerra estende as mãos no peito do Chico. E a dor passou. E ele não desencarnou. Ele estava nos seus 32 anos. Sobreviveu. Viveu mais 60 anos. Então muitas vezes, meus amigos, a gente acha também que não tem mérito para pedir as coisas. Mas nós temos sim. Porque Deus, um Pai generoso que é, amoroso, justo e bom, quando colocou a lei do trabalho, do progresso, da ação, da reação, Ele colocou em nós a confiança de filhos. E que quando nos sentimos perdidos no deserto, sem saber a quem pedir, como pedir e por que pedir, considerando que eu também não mereço, Ele está avaliando sim a nossa conduta e o nosso esforço para sermos melhores. E aí eu chamo o Silvio para falar. Quando eu estou no deserto, o que acontece, Silvio? Andando pelo deserto de ilusões e desamor, com os pés descalços e sangrando, sem suportar minha dor, chorando eu caminhava, sem ter mais pra onde ir. Eu me ajoelhava, clamando a Deus a pedir um alívio para minhas dores. Preciso me entregar, a minha alma precisa de um colo para descansar. Senhor de todas as horas, quase que eu desisti. As tuas mãos seguro agora, me dê força pra seguir. Senhor de todas as horas, quase que eu desisti. As tuas mãos seguro agora, me dê força pra seguir. Andando pelo deserto de ilusões e desamor, com os pés descalços e sangrando, sem suportar minha dor, chorando eu caminhava, sem ter mais pra onde ir. Eu me ajoelhava, clamando a Deus a pedir um alívio pra minhas dores. Preciso me entregar, a minha alma precisa de um colo pra descansar. Senhor de todas as horas, quase que eu desisti.
as tuas mãos seguro agora, me dê força pra seguir, Senhor de todas as horas. Quase que eu desisti, as tuas mãos seguro agora, me dê força pra seguir. Andando no deserto. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E nesses momentos de deserto, nossas rogativas parecem não serem ouvidas. Mas nessa noite, nós vamos refletir sobre aquilo que nós estamos pedindo, sobre aquilo que nós precisamos, seja a cura de uma enfermidade, seja a possibilidade de aprender a perdoar, seja a necessidade de aprender a amar. O convite dessa noite é que nós nos preparemos para os nossos pedidos, nossas rogativas. No livro Coragem, André Luiz traz para a gente um trecho que sinaliza: lembremo-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Portanto, se depende de mim aquilo que vou conquistar, se depende da minha conduta o mérito das minhas rogativas serem atendidas, que eu considere o melhor caminho que estou fazendo agora. Porque se a minha oportunidade é agora, é hoje, que eu diga àquele que conviva comigo e traz dificuldade: eu amo você profundamente, mas o que você faz me machuca. Sejam os nossos pais, os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos colegas de trabalho. Eu tenho muito respeito por você, mas quando você me traz esse desafio, me dói. É esse o comentário do cristão, a sinceridade nos seus gestos e nas suas palavras. O compromisso de buscar ser aquele que traz o alento, a paz, para qualquer ambiente que estejamos, para que quando nós formos fazer a nossa rogativa, e vale lembrar, nas horas em que vou dormir, a minha prece é o quê? Até porque, sinalizado no Livro dos Espíritos, a prece tem 3 funções. Alguém sabe? Pedir, agradecer e louvar. São essas as 3 finalidades da prece. Mas muitas das vezes assumo aqui que eu mais peço do que agradeço. E agora a gente precisa aprender a mudar essa conduta. Agora eu também já mudo, já acordo de manhã, tateio o meu corpo físico e falo: nossa, estou encarnada. Obrigada, Senhor. Mais um dia que eu tenho para trabalhar. Isso é verdade. E quando eu faço prece, eu digo: Jesus, oi, sou eu de novo. Vamos conversar um pouquinho, Jesus? Eu estou tão sozinha. Eu estou atravessando o deserto. Eu sei que o que eu estou pedindo muitas vezes é ganhar um título de capitalização, para dar um jeito na minha vida. Eu sei que não é assim, né, Jesus? Eu tenho que trabalhar. Então me arrumo um trabalho que eu possa dar conta da minha vida, sem que eu crie necessidades, segundo o Livro dos Espíritos. Às vezes a gente passa muitos apertos na vida porque a gente cria necessidades que não são necessárias. Alguém já assistiu Mowgli, o Menino Lobo? Então vou lembrar de um trecho lá do urso Balu, ensinando para o Mowgli, né? Que ele era muito feliz. Por quê? Balu dizia que ele é feliz porque ele usa o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, por isso que essa vida eu vivo em paz. E também lá na questão, se não me engano, 922, quando Kardec indaga sobre a felicidade, ele fala que para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, né, a consciência tranquila. Se eu tenho consciência tranquila, eu não me preocupo com o que eu estou pedindo para os amigos espirituais. É lícito que eu peça. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Está lá na questão 479.
Então, eu não posso ficar só pedindo. E não vamos nos limitar às rogativas para o mundo espiritual. A gente também pede muito daqueles que convivem conosco. Será que o que eu estou pedindo é lícito? Faz sentido para mim, para o outro? Porque muitas vezes a gente avalia a conduta do outro como se ele fosse nós mesmos. Se agora entrar alguém aqui e render as hipóteses, né? Que não aconteça nada. Mas se entrar alguém aqui e nos colocar à prova aí num assalto, né? Qual vai ser a nossa reação? Oh, Senhor, abençoe esse ladrão que invadiu esse lugar. Que ele seja abençoado e perdoado, porque ele não tem entendimento. Ou que nós vamos, né, fazer tudo que ele pedir. Se ele tiver com uma arma na mão, principalmente. Ou então a gente se organiza, né? Porque espírita é rápido, já dá um jeito de render ele ali até chamar um socorro, né? Muitas coisas podem acontecer. Muitos de nós podem agir de formas diferentes. Não é todo mundo que vai agir igual. Então, por que nas circunstâncias da vida nós exigimos que os outros ajam de acordo com a nossa expectativa? Parece insano, não é? E, detalhe, muito importante, nós sofremos profundamente com isso. Por que fulano fez isso? Eu faria assim, assim, assado. Então, qual que é o nome do fulano? Dioclésio, por exemplo. E o seu, Juliana? Então, a Juliana faz isso, o Dioclésio faz aquilo. E vamos seguindo. Mas porque o Dioclésio não fez como a Juliana, ele não é merecedor da prece de ninguém. No livro Libertação, o benfeitor Gúbio está numa missão para resgatar ali a sua filha, que está num processo de obsessão gravíssimo. E em conjunto a espiritualidade trabalha para que ambos tenham um bom desfecho, tanto o obsessor como o obsediado. Obsessor esse, que só preso à mente dela tinha mais de 60. Leiam esse livro, maravilhoso. E no momento que ele está atendendo uma pessoa que traz dificuldade para a família dele, esse rapaz estava preso, ele faz uma prece muito bonita. Quem quiser procurar no YouTube, está Prece de Gúbio, onde ele faz uma rogativa pelos malfeitores. Somos nós, muitas vezes, que a gente não consegue falar nem o nome daquelas pessoas que nos ofenderam. Daí a gente fala, eu não vou fazer nada porque eu sou cristão, mas Deus há de fazer justiça. Né? Bota aquele peso na voz. Então, gente, isso é rogativa que se faz? E o Gúbio não, ele pede para que Deus olhe por esses que se equivocam, trazendo desafios para os outros. E nós, quando estivermos atravessando esses desafios, que nós possamos olhar para dentro de nós e compreender, poxa, Senhor, eu realmente não fiz muito para ter esse mérito, mas eu peço que a oportunidade venha por trabalho, para que eu possa alcançar esse mérito junto a vós. Me auxilie a passar essa dificuldade. E eu ficava perguntando assim, quando não era espírita, eu fazia muita prece para meus entes queridos que já se foram, né? E eu achava que isso ajudava. Vocês já fizeram prece para quem foi? Fica pedindo as coisas para quem está desencarnado? Tem gente que não assume, mas quem está assumindo aqui é ótimo, que eu não estou sozinha, né? E aí a gente vem rogando. E eu fiquei em dúvida, será que está certo isso, gente? Eu ficar pedindo as coisas para quem já foi embora, né? E lá na questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-nos do curso, né? Além de eu estar pedindo para aqueles que já se foram, se eu faço uma prece para aliviar a minha culpa, a minha responsabilidade, se eu já sei que eu não tenho mérito, Deus pode tirar isso de mim? E aí os Espíritos respondem, vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras, já que dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita. Então os espíritos sim, vêm dar assistência para a gente, mas existem algumas provas, né? Há provas que nós temos que suportar. Caminhando para o final das nossas reflexões,
O pedi e obtereis, ensinou o mestre, depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade, tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Essa mensagem é de Emmanuel. E nós perguntamos, se nós somos aqueles que nos dedicamos ao bem comum, não só ao bem próprio, e muitas vezes nós argumentamos que nós dedicamos uma vida em favor do outro, mas sempre esperando a gratidão. Isso é bem? Que filho ingrato, não fez nada para mim, eu fiz a vida inteira. Quantas noites sem dormir? Se eu pago sua faculdade, é porque, né? Se você faz na faculdade, sou eu que pago. Comentário bom? Positivo? A gente precisa parar para refletir sobre o que nós falamos. E muitas vezes nós somos grosseiros com os outros, achando que nós estamos educando com a verdade. Jesus nunca falou da verdade para alguém com agressividade. Aí nós vamos falar, mas é Jesus, eu não estou muito longe de Jesus. Inclusive eu perdi uma amizade por causa disso. Um amigo falou assim, nós estamos muito longe do amor de Jesus, não dá para amar como ele ama, e se der errado? Eu falei, ô Cinderelo, por isso que eu perdi a amizade. Já deu errado. Senão a gente não estaria aqui. É óbvio que de primeira instância nós não vamos aprender a amar como Jesus, mas poxa vida, mais de 2000 anos se passaram. Será que a gente não aprende a nem se amar? Será que a gente não valoriza a história que vivenciou, todos os desafios que atravessamos e que se a suportamos, teve a mão de Deus nisso tudo? Será que a gente não se enxerga? Minha mãe falava, você não se enxerga, não? Né? Claro que ela estava chamando a minha atenção, mas veja bem, será que a gente se enxerga? Enquanto criatura que está caminhando em meio às dificuldades, que sim, procurou através da sua ignorância, e aí muitas vezes eu julgo a ignorância do outro e piso em cima da minha, e aí quando eu reconheço que eu fui ignorante e me equivoquei, daí eu caio na culpa, paraliso, não trabalho, não faço mais nada. Aí nem coragem de pedir eu tenho. Por quê? Não é ausência de fé, mas sim falta de perspectiva no verdadeiro amor divino que está dentro de nós. Nós estamos aprendendo, meus amigos. Tem que ser, a pessoa resignada, eu ficava bem chateado com a palavra resignação, você tem que ser resignada, você tem que sofrer, essa é a voz da pessoa que falava comigo. Não pode reclamar quando está sofrendo, você é espírita. Vocês devem imaginar o que eu queria fazer, né? Mas não pensem que eu não fiz. Me culpo por isso? Não, me responsabilizo, pedi perdão para a pessoa. Falei, olha, eu sou espírita, eu não sou capacho. Olha, orgulho. Falta de humildade zero. Eu não tenho que aceitar tudo não, porque senão como é que fica o livre-arbítrio? Porque o espírito tem fortes argumentos, ele estuda. Não é? Tá, você tem o livre-arbítrio, você fez o que com ele? Eu não tive a resposta da pessoa que eu fui mal criada, eu tive resposta em outra casa que eu fui e a pessoa veio e falou. Porque é assim que agem os nossos benfeitores. Eles te dão um tapa com luva de pelica na pele de outro indivíduo. Aqueles que você não tem coragem de responder. Porque se for para um de dentro de casa que está falando para você o que você tem que fazer, você ignora. Mas se for alguém que você respeita e admira lá fora, você para ouvir. Porque nós somos esses indivíduos que se intitulam autossuficientes, mas não sabem lidar com a própria angústia. Muito pior é quando a gente se coloca numa posição que nós não podemos nem chorar. É porque eu tenho que ser resignado. Eu não posso sair dessa vida porque é meu karma. Como assim? Karma que passa, né? Então eu tenho ali a oportunidade de reconstruir um novo caminho. De novo falando do Chico. Ele passando pelas enfermidades que passou a vida inteira, gente. Mais de 70 anos trabalhando com a mediunidade. Nunca pegou um nada. E ele falou para Emmanuel, num dia que ele estava chorando. Nossa, será que Jesus não pode me curar? Eu estou sofrendo. E Emmanuel falou para ele, abra o Evangelho. Abra na página tal. Leia o que está escrito. Aquela delicadeza de Emmanuel, né? Maravilhoso. E Chico leu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei.
Onde está escrito cura aí, Chico? Chico abaixou a cabeça e seguiu resignado. Resignação é entender que tem uma dificuldade a vencer e com o auxílio do algo eu consigo vencer. Mas eu não reclamo. Eu não acho que Jesus e Deus têm que me perdoar e me curar na hora que eu quero, quando muitas vezes a dificuldade é o meu processo de cura. Então, meus amigos, o desejo nosso dessa noite é que cada um de nós reflita sobre as próprias escolhas. Que possamos juntos, numa prece de amor, que é a minha prece preferida do Emmanuel, rogar ao alto o auxílio necessário para que alcancemos as buscas necessárias nas nossas vidas. Que nós busquemos compreender quem realmente somos, onde estamos e para onde iremos, para que a fé no futuro, segundo o céu e o inferno, chegue até nós, cientes de que todas as minhas penas e gozos serão proporcionais às minhas atitudes. E assim, que cada um de nós siga o caminho abençoado por Deus, onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Amigos, me despedindo, agradeço a paciência de todos e rogo a Deus que nós todos compreendamos a nossa missão aqui. Amemos hoje, lutemos hoje, trabalhemos hoje, para que possamos pedir a Deus todo o auxílio necessário para encontrarmos os valores eternos da felicidade e da paz. Que Jesus seja conosco hoje e sempre e que abençoe a nós todos na estrada da vida.